Olá, meus amores, vamos falar novamente sobre emagrecimento? Vamos, pessoas procuram por formas loucuras para emagrecer, tudo aquilo que não conseguiu até agora para ficar linda ali. Então, no programa de hoje a gente vai falar dos 5 pontos de atenção no processo de emagrecimento, para você emagrecer sem sofrer. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e nutrição esportiva. Sou especialista em emagrecimento. Então vamos lá! Existem 5 pontos muito importantes que você precisa considerar na hora de emagrecer. Mas Vivi, para emagrecer não é só diminuir calorias, comer menos, fazer mais exercícios? Não, vocês vão entender que o buraco é bem mais embaixo e existem 5 pontos aqui essenciais, super importantes. O primeiro ponto é gerenciamento do estresse, e você vai ver o impacto do estresse aí no emagrecimento. O segundo, equilíbrio dos seus hormônios. Lembrem-se, são os hormônios que orquestram todas as funções do seu organismo, inclusive no emagrecimento. Então, eles precisam estar em equilíbrio. O terceiro ponto, a importância da microbiota. Se você já me acompanha nas outras redes sociais, já acompanha aqui os nossos programas, você sabe que o que está ali, as bactérias estão ali no seu intestino, eles influenciam na sua saúde, na sua imunidade e também no emagrecimento. Então, o equilíbrio dessas bactérias também é importante para o processo de emagrecimento. Quarto ponto, processo de inflamação. E você vai entender por quê. Quanto mais gordinha a pessoa tá, quanto mais gordura ela tem no corpo, mais inflamada ela está e mais difícil vai ser no emagrecimento, e eu vou passar aqui algumas estratégias para reverter isso, tá? E o quinto ponto, a importância da hidratação. Sim, meu amigo, se você não bebe água, vai ser muito mais difícil emagrecer, e já já você vai entender o porquê. Então, no primeiro ponto, o impacto do estresse aí no emagrecimento. O estresse, ele vai interferir no equilíbrio da fome e saciedade. Isso mesmo, as pessoas estressadas, elas procuram por mais comida como forma de compensar esse estresse todo, tá? E isso vai acontecer o quê? Desequilibrar hormônios, e já já a gente vai falar aqui da parte hormonal. Então, o estresse desequilibra hormônios. Interfere também no comportamento, como eu falei. As pessoas que estão passando por estresse, muitas vezes elas compensam aquele estresse comendo mais ou então procurando por determinados alimentos, como doces, por exemplo. Quem está sempre estressado pode também ter um metabolismo mais lento por conta de todos esses mecanismos que eu comentei aqui. Então, o que é indicado para quem está passando por esse momento? É não começar por uma estratégia mais restritiva. Imagina, a pessoa tá ali, toda estressada, toda nervosa, e ainda vai fazer uma dieta super restritiva, ela vai agravar ainda mais esse quadro de estresse. Então, o ideal nesse caso é ir fazendo pequenas mudanças, pequenas adaptações, combinações aí que vão aumentar a saciedade, e ela vai passar por esse processo de forma muito mais tranquila também. E gerenciar, é claro, o estresse e também cuidar do sono, porque a pessoa que dorme melhor, ela vai melhorar aí também esse estresse todo, tá bom? Então, a alimentação também é importante que seja feita no momento tranquilo. Eu sei que é muito difícil falar para a pessoa estressada fazer a alimentação no momento tranquilo, mas é porque se a pessoa não está num ambiente tranquilo, ela não está naquele momento ali consciente do que ela está comendo, muito provavelmente ela vai comer sem perceber aí que tá comendo, e não vai ter também aquele momento de percepção da saciedade. Então lembre-se, teu estômago, todo o teu processo digestivo, desde a mastigação, digestão, absorção, ele pode levar aí até 20 minutos, algumas pessoas 30 minutos, para enviar sinais para o teu cérebro de que ela está recebendo alimento, de que ela está saciada. Então, portanto, se você não estiver fazendo suas refeições nesse momento tranquilo, você provavelmente não vai ter nem tempo de receber esses sinais, tá bom? Uma outra dica para essas pessoas estressadas é comer fibras antes da alimentação. Por exemplo, psyllium, linhaça, chia, uns 40 minutos antes da refeição, porque quando ela for comer, ela já vai estar ali mais saciada e provavelmente ela vai comer menos, tá? E também
comer aí mais proteínas, porque proteínas é o nutriente que mais dá saciedade. Pessoas estressadas, elas perdem, diminuem essa percepção da saciedade. Segundo ponto, hormônios. Quando a gente fala em hormônios aqui, existem 3 hormônios super importantes aqui no processo do emagrecimento. O primeiro deles são os hormônios tireoidianos. Então, quando a pessoa tem ali alguma alteração tireoidiana, isso vai apresentar no organismo através de alguns sinais e sintomas, como por exemplo, fadiga, cansaço excessivo, né? Começa a cair cabelo, as unhas começam a ficar fracas. Então isso são alguns dos sintomas do hipotireoidismo. Só que nem sempre é só um problema aí na tireoide, tudo bem? A pessoa pode começar a apresentar alguns sinais aí subclínicos sem ela ter hipotireoidismo. Nesse caso, o ideal é investigar, fazer um examinho, né? Procurar um clínico, um endócrino, porque ele vai avaliar os seus exames e se for confirmado que você tem o hipotireoidismo, é muito importante você entrar com a medicação, tá? Quem tem hipotireoidismo não pode ficar sem a medicação. Por outro lado, a gente não pode culpar só a tireoide. Existem alguns nutrientes que vão interferir aí nesses hormônios tireoidianos e alguns exemplos aqui, existem vários, tá? Os principais são vitamina A, zinco, selênio e também quantidades adequadas de iodo. Então tem que cuidar assim da alimentação e não pode colocar só a culpa na tireoide. O segundo hormônio que vai prejudicar aí o processo de emagrecimento é a leptina. E a leptina é um hormônio que ele é liberado para dar sinal de saciedade. Agora, pessoas que têm mais gordura no corpo, pessoas que estão mais acima do peso, gordinhas, né? O tecido gorduroso, ele libera bastante leptina. Então, quanto mais gordura no corpo tem, mais leptina é liberado. Mas Vivi, você não acabou de falar que a leptina é um hormônio da saciedade? Ele sinaliza que a pessoa está saciada? Sim, exatamente. O problema é que quanto mais gordura corporal a gente tem, mais esse hormônio é liberado, causando o que a gente chama de resistência à leptina. Então não é legal uma liberação excessiva desse hormônio, e menos o cérebro vai captar esse sinal de que está saciado, por causa dessa resistência à leptina. Então, nesse caso, o ideal é focar no processo de perda de gordura e não só perda de peso. Então, por exemplo, uma pessoa que emagrece ali 5 quilos, precisa avaliar se ela realmente emagreceu 5 quilos de gordura. Porque se ela perdeu um peso ali sem qualidade, ela perdeu massa muscular ou só diminuiu a quantidade de água no corpo, você vai continuar com bastante gordura no corpo e uma liberação excessiva desse hormônio. Então, a perda de gordura é que vai regular esse hormônio e a sua saciedade. E o terceiro hormônio super importante é a insulina. A gente sempre fala de insulina aqui, e a insulina, ele é causado quando você ingere mais carboidratos, né? Mais doces, massas, e o excesso de insulina, ele inibe queima de gordura e ele sinaliza para que o seu corpo estoque gordura. Então aquela pessoa que come, por exemplo, a cada 3 horas fontes de carboidratos, é uma bolachinha, água e sal, é uma fruta docinha, sem cuidar dos outros componentes da alimentação, é uma pessoa que vai estar o tempo inteiro estimulando a liberação desse hormônio, da insulina. E por isso, mesmo que ela esteja fazendo uma dieta mais controlada em calorias, se ela estiver estimulando a insulina o tempo inteiro, ela vai ter maior dificuldade em emagrecer. Lembrando que todos esses hormônios, eles interferem uns nos outros. Então, quando você tem alteração de algum hormônio, você vai alterar todos os outros hormônios também. Vamos para o terceiro item aqui, microbiota. Lembra que eu falei do intestino? Então, a microbiota, as características dos micro-organismos que você tem ali no teu intestino influencia na produção de hormônios e na percepção de fome e saciedade, tá? Então aquela pessoa que está constipada, ela precisa começar um emagrecimento pelo intestino. Como nutre? Consumindo mais fontes de fibras e também suplementos contendo
probióticos, para ela começar ali normalizar o intestino e começar a melhorar também ali a microbiota, né? As bactérias boas que tem ali. O quarto ponto é a inflamação. Então lembre-se, um corpo que tem excesso de gordura corporal é um corpo inflamado. Por quê? O tecido adiposo, ele libera substâncias inflamatórias. Então a pessoa que tem essa inflamação por conta do excesso de peso é uma pessoa que vai apresentar fadiga excessiva, ela vai apresentar dores no corpo, celulite, né? É um tipo de inflamação e também várias sensibilidades aí alimentares. Nesse caso, o indicado é a pessoa sempre começar o dia com alguma ação anti-inflamatória. Então a minha dica aqui é você começar o dia com um shot, por exemplo, de limão com cúrcuma, que é super anti-inflamatório, tá bom? E também um café da manhã com uma carga glicêmica mais baixa, ou seja, uma alimentação com menos carboidrato, à base de ovos, por exemplo, e que é fonte de proteínas, né, que também aumenta a saciedade, e também com alguma fruta anti-inflamatória, como por exemplo as frutas vermelhas. E o quinto ponto aqui, que é a hidratação. Então, a hidratação também vai equilibrar aí os mecanismos de fome e saciedade. Lembrando que a hidratação, ela fornece pra gente, além da água, vários eletrólitos, como sódio, magnésio, potássio, que também vão regular todos os processos bioquímicos aí do seu organismo. Então, a hidratação vai melhorar também o processo de digestão e absorção e também vai auxiliar aí na eliminação de toxinas, que também está aumentado no processo de emagrecimento. Então, aquela pessoa que está emagrecendo, quando ela começa a quebrar ali o tecido adiposo, ela começa a liberar várias substâncias toxinas para o organismo e é por isso que quando a pessoa começa a emagrecer, ela apresenta sintomas ali de dores de cabeça, de mal-estar, de cansaço, por conta dessa carga tóxica. Então, a hidratação vai ser super importante também aí no processo de emagrecimento. Tudo bem? Então, acompanhe aqui os nossos próximos programas que a gente vai se aprofundar cada vez mais aí nesse tema que eu sei que é o queridinho de muitos de vocês que nos acompanham aqui. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até o próximo programa.